Então vamos dar continuidade aos números complexos, nossa terceira aula. Vou fazer uma retomada rápida. Então a gente falou na primeira aula que o nosso I era a nossa unidade imaginária, era, ou seja, o raiz de menos troca por I. Depois a gente falou nas potências do I. Então a gente falou que o I elevado na zero é 1, I elevado na 1 é I, I ao quadrado é menos 1 e I ao cubo é menos I. Se tiver qualquer potência maior que 3, a gente divide por 4 e utiliza o resto. O resto da divisão por 4 ou vai ser zero, ou vai ser 1, ou vai ser 2. E a resposta sempre será 1 e menos 1 ou menos i. Tá? E por último, na aula anterior, falamos nas formas do número complexo. Em duas. Na última aula, a gente trabalhou apenas a forma algébrica. Então, a gente falou em conjugado, falou em operações, sejam adição, subtração, multiplicação, divisão. E hoje, então, para finalizar os números complexos, a gente vai falar na forma trigonométrica, ou também conhecida como forma polar. Então, vamos começar entendendo como que foi transformado essa forma algébrica naquela forma lá chamada trigonométrica. Para isso, a gente visualiza o número complexo representado no plano de Argand-Gauss. Tá? O plano de Argand-Gauss nada mais é que o eixo x e o eixo y trocados por o eixo x representa o meu reais e o eixo y representa o conjunto imaginário. Então, todo número complexo representado no plano de Argand-Gauss nada mais é que um ponto. Tá? Então, a gente tem o ponto representando o número complexo ali, onde a sua primeira coordenada, ou seja, a coordenada real é o meu A, e a coordenada imaginária é o meu B. Tá? Então, todo número complexo sendo um ponto, duas informações importantes que a gente precisa para escrever na forma trigonométrica. A primeira informação importante que precisa é que a gente vai ter essa letrinha grega aqui, ó, o ρ. O ρ nada mais é que a distância do número complexo até a origem, tá? Vai chamar de módulo do número complexo. E também a segunda coisinha que a gente tem é o ângulo. O ângulo que esse módulo faz com o eixo real positivo, sempre no sentido anti-horário, que a gente chama de θ, tá? Vai ter um nomezinho de argumento. Então, vamos falar nessas duas coisinhas. Então, ó, módulo. Módulo é a distância do número complexo, ou seja, do seu afixo, seu ponto, até a origem do sistema de Argand-Gauss, do plano de Argand-Gauss. Então tá lá o nosso plano de Argand-Gauss, tá lá o nosso z, o nosso afixo representado. Então o ρ é essa distância aqui. Como é que a gente vai visualizar isso? Vamos visualizar isso na forma de um triângulo retângulo. E se for triângulo retângulo, a gente lembra que a gente tem os catetos e a hipotenusa. E a principal relação ali que a gente tira é que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o nosso Pitágoras. Tá? No caso, quem são os catetos e quem é a hipotenusa? No nosso triângulo aqui, os catetos são representados por A e B, e a hipotenusa é o meu ρ. Então vamos substituir lá. ρ ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Como a gente quer apenas o ρ e não o ρ ao quadrado, a gente apenas tira a raiz do outro lado. Então o ρ, de uma forma direta, nada mais é que a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E o argumento? Né? O argumento, ou seja, o nosso θ. O argumento, então, é o ângulo que o eixo faz com o eixo x medido no sentido anti-horário, ou conhecido também como θ. Tá? Então vamos lá. Vamos representar o nosso plano de Argand-Gauss e vamos visualizar como a gente encontra esse argumento. Então a gente faz o seguinte, a gente visualiza o seguinte nesse plano. A gente enxerga, sendo ele um triângulo retângulo, a gente pode escrever o seno desse triângulo. Né? O seno de θ nada mais é que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido. No nosso triângulo, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? O cateto oposto ó, se encontra oposto ao ângulo θ, que nada mais é que o nosso B. Vou falar ele. E a nossa hipotenusa é a maior medida, sempre vai ser o nosso ρ lá. Então, vou escrever o ρ lá embaixo. Então, o seno vai ficar B dividido por ρ. Assim como o nosso cosseno, também vamos ter o cateto adjacente, no caso do nosso triângulo, é o A, dividido pela hipotenusa, que continua sendo o nosso ρ. Então, A dividido por ρ. Como a gente quer reescrever A e B, a gente vai fazer apenas um processo algébrico agora.
Então vamos lá, vamos pegar o que a gente chegou ali no seno sendo b por ρ, a gente vai passar esse ρ para o outro lado multiplicando. Então eu posso escrever que o b nada mais é que ρ vezes seno de θ. Assim para o cosseno. Cosseno também, eu quero isolar o a. Eu quero escrever a parte real do meu número complexo. Então eu pego esse ρ e passo para o outro lado multiplicando. Eu vou ter o a como sendo ρ cosseno de θ. Logo, eu lembro a forma algébrica do número complexo. A forma algébrica era a mais bi. O que a gente vai fazer para chegar à forma trigonométrica? Vai trocar esse a por ρ de θ e vai trocar o b por ρ seno de θ. Então vamos lá. No lugar do a gente escreve ρ cosseno de θ. No lugar do b, a gente escreve ρ seno de θ, que acompanha ainda ali do lado. Por último, um passinho algébrico aqui para fechar essa relação aqui na forma trigonométrica, a gente apenas coloca o fator comum em evidência, ou seja, colocamos o ρ em evidência e a gente chega à forma trigonométrica do nosso número complexo. Ρ, que multiplica cosseno de θ mais i. Então, nessa forma, a gente apenas precisa encontrar duas coisas para escrever a forma trigonométrica, que é o ρ, o módulo, e é o θ, o ângulo. Qual é o módulo, ou seja, qual é a distância até a origem, e qual é o ângulo que faz com o eixo real positivo. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Escrever o número complexo z igual a raiz de 3 mais i na forma trigonométrica. Então vejam que a gente tem ele na forma algébrica. Vai pegar, vamos identificar quem é o a parte real, raiz de 3, quem é o b, o coeficiente da parte imaginária, o valorzinho que está na frente lá do i, que é 1. Então a gente já vai calcular o ρ antes. Então, o ρ nada mais é que a raiz de a ao quadrado, no caso, raiz de 3 ao quadrado, mais o b ao quadrado, no caso, 1 ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado vai embora, a raiz fica 3, 3 mais 1, 4, e a raiz de 4 é 2. Então, a gente já tem informação que o nosso módulo é 2. Já tem uma boa parte aí da minha forma trigonométrica. Só falta agora eu descobrir o ângulo. Para isso, então, eu utilizo o seno e o cosseno. Né? O seno é o b dividido pelo ρ, então é 1 dividido por 2, lá, 1 por 2. E o cosseno é o a por ρ, ou seja, raiz de 3 por 2. Então, raiz de 3. Então, agora a pergunta que a gente faz é, qual é o ângulo em que o seno é 1 meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Para isso, a gente lembra a nossa tabelinha trigonométrica, né? Valores notáveis. Então, a gente vai lá e vê, o seno tem que ser 1 meio, aqui, e o cosseno tem que ser raiz de 3 sobre 2, aqui. Então, o ângulo só pode ser 30 graus. Vamos lá e vamos substituir. Tá? Vamos substituir o ângulo correto lá. Então, o nosso θ é 30 graus. Com a informação do módulo, que é 2, e do argumento, que é 30 graus, eu posso escrever essa forma algébrica na forma trigonométrica. Como é que vai ficar? Vai ficar 2, que é o ρ, e multiplica cosseno de 30 graus, mais i cosseno. Essa, então, é a nossa forma algébrica, a forma trigonométrica do nosso número complexo. A única coisa que pode também ser feita nas questões, principalmente questões essas de pares, em concursos, é o ângulo não estar escrito na forma de graus, e sim na forma de radianos. Que apenas transforma 30 graus para radianos, daquela regrinha de 3, que a cada 180 graus a gente tem radianos, então 30 graus é 1/6, né? Ou seja, é π sobre 6. Mas pode ser tanto nessa como essa. São coisas iguais, escritas de formas diferentes. Então essa é a forma trigonométrica do nosso número complexo.